As artérias coronarianas, elas são um tema muito importante para nós estarmos discutindo, tá? Porque na verdade ela vai nos orientar muito na ação do cuidado, tá? Porque a enfermagem ela se depara com muitos casos de infarto agudo do miocárdio, tá? Com relação a doentes, tá? Hipertensos, que provavelmente poderão apresentar um infarto agudo, aonde ele faz, o lipidograma dele está muito alto, sabe que essas gorduras, tá, podem afetar esse seu processo de saúde e doença. Então, essa artéria coronariana, na verdade, ela vai irrigar o miocárdio. Tá? Quando esse miocárdio ele é comprometido pela diminuição do débito de oxigênio, ele já começa a ficar comprometido. Então, na verdade, a artéria coronariana ela promove irrigação das células cardíacas do coração. Então, nós vimos lá a queima de energia, a produção de gás carbônico, tudo isso é feito nesse processo, tá, celular. E com isso, o índice de gás carbônico ele vai aumentando. Só que aqui, nessas células, tá, o sangue, quando chega nesses vasos sanguíneos, chegam na intenção de revitalizar a célula com oxigênio, mantê-la viva, tá? Então, esse coração, ele precisa ser irrigado com oxigênio, tá? A todo momento, porque as células cardíacas, elas assumem um papel, tá, muito importante, um papel de desgaste, porque o coração não para, tá? Desde a concepção, tá, cardíaca, quando ele começa já a ter os seus estímulos, até o momento da morte ele continua batendo, tá? Até o momento que antecede a morte, né? Então, na verdade, ele trabalha de forma incessante. Aí nós sabemos que o coração ele assim tem uma capacidade extraordinária. Tá? O coração ele consegue bombear, tá, quase 3 metros acima dele, tá? Uma pressão fabulosa. Então é muito interessante isso, tá bom? Então, quando você tem um comprometimento com esse miocárdio, com a circulação do miocárdio, você sabe que o doente vai infartar, tá? E uma pessoa pode infartar várias vezes, porque as artérias elas recobrem, na verdade, toda a estrutura, tá? E de repente, em um determinado ponto, pode ter acontecido uma obstrução e aí vai acontecer um infarto daquela área, tá? Quando um infarto sério, um infarto que pega um vaso maior, um grande vaso, e realmente impede, impossibilita a passagem de sangue, tá, nos principais vasos, aí sim, aí esse doente ele vai a óbito. E podem ser obstruídas por placas de gordura, que é o colesterol, porque há muito tempo, tá, essas placas elas vêm se montando, tá? Na verdade, a alimentação é muito importante. Quando o Ministério da Saúde ele fala sobre o controle, né, dessas gorduras mórbidas, o controle na alimentação, isso é muito importante, porque vai se evitar, na verdade, toda essa característica desse acúmulo de gordura dentro das artérias. Tá? Então isso aqui, na verdade, são ateromas, são placas de gorduras que vão se montando com o passar do tempo. Tá? Muita gente acha que, qual é a profilaxia? Né? As pessoas acham que tomando AS, né, de vez em quando vai evitar isso. Não, isso aí é uma profilaxia. Depois que isso aqui está já montado, tá, é complicado. Tá bom? Vocês estão vendo aqui o ateroma comprometendo o vaso sanguíneo. Tá? Ele fez o estreitamento do vaso sanguíneo, tá? E o elemento figurado, você vê que ele ele tamponou o vaso, tá? Porque dentro desse sangue, desse tecido sanguíneo, você tem plaquetas, você tem fibrina, e isso, na verdade, junto com a hemoglobina, junto com os leucócitos e tal, vai formando, eles vão se estreitando, vão se aglutinando, junto com fibrina, tá? E plaquetas, olha o que acontece, tá? Acaba fechando, obstruindo aqui a passagem. Então o sangue não vai passar por diante. E essa parte posterior, ela não vai ser irrigada com oxigênio, e com certeza as células, tá, que estão posterior a essa obstrução irão fazer morte celular e necrose celular. A total obstrução das coronárias leva ao infarto, tá? Morte do tecido miocárdio, que eu acabei de falar. Então, se você observar aqui, você vê o ateroma, tá, nesse vaso aqui seccionado, você vê que realmente o ateroma, tá, ele obstrui a parede do vaso. Você vê que a luz do vaso
ela fica muito comprometida com essas placas, tá, nesse entorno dessa luz. Tá? Então você vê que o sangue ele fica realmente, às vezes, tem possibilidade de passar. Então quando isso acontece, tá, nessa artéria coronariana, uma área do coração passa a não ser mais irrigada e com isso acontece um infarto, tá, desse miocárdio. Agora falar sobre os capilares. Né? Os capilares têm uma função extraordinária, que é fazer a troca, né? A troca desses gases. Né? Ele vai trabalhar o oxigênio e vai trabalhar também o gás carbônico. O gás carbônico, na verdade, ele está presente no sangue venoso, né? Tá? E o oxigênio está presente nas artérias. Mas a gente tem que entender que essas duas circulações elas se encontram e é a partir daí que acontece a troca gasosa. Tá? A gente não pode esquecer a produção da energia dentro da célula. Tá? Quando a célula começa a produzir energia, ela produz gás carbônico. Tá? Então, para que não aconteça uma intoxicação celular, ela precisa ter oxigênio. E essa troca de oxigênio acontece nesses capilares, tá? Nessa união, tá? Onde eu tenho as artérias e veias e tenho os capilares, que são derivados, são chamados de vênulas e arteríolas. Tá? Aqui, ó, tá? As arteríolas são provenientes das artérias, que são os vasos maiores, e eu tenho a vênula, que é, né, proveniente aí da veia, que é um vaso maior. Nessa imagem aqui, ela representa muito bem, tá, quando mostra aqui o alvéolo pulmonar. Aqui mostra a união da ramificação arteriovenosa, onde eu tenho artéria rica em oxigênio, onde eu tenho sangue venoso, tá, rico em gás carbônico. Então, um lado sai para irrigar os órgãos, e os órgãos, né, liberam sangue, na verdade, com gás carbônico, que tem que chegar novamente ao alvéolo pulmonar. Então, isso é um ciclo vital. Então, isso não pode ser interrompido em nenhum momento. Tá? Por isso que existe a evaporação pulmonar, por isso que existe a incursão respiratória, para que isso aconteça momentaneamente, daí aconteça essa troca gasosa para que não aconteça a intoxicação dessas células. Então, quando você inspira, o ar entra, tá? Ele entra pela via aérea superior, vai chegar até o alvéolo pulmonar. Então, nesse alvéolo pulmonar, em contato com essa ramificação arteriovenosa, vai acontecer a passagem. Tá? Na verdade, que vai ser uma passagem simples, não vai ter queima de energia. Tá? Então, aqui nós temos o sangue arterial e venoso, tá, se encontrando aqui nessa ramificação arteriovenosa, tá, desses capilares. Então, aonde tem o oxigênio, tá, vai trocar, aqui nós temos uma figura mostrando aqui, tá, o vaso sanguíneo, e aqui o tecido, tá, aonde a hemoglobina que carrega o oxigênio vai liberar para as células, e o gás carbônico, né, o CO2, que está contido nessa célula, que foi produzida por essa produção de energia, vai para a corrente sanguínea. Então vai chegar nesse alvéolo pulmonar. Quando você inspira oxigênio, tá? Nessa imagem aqui nós vamos ter realmente uma ideia bem bacana. Tá? Aqui tem o saco alveolar e aqui nós temos o vaso sanguíneo. Nesse vaso sanguíneo nós temos hemoglobina, tá? Certo? E gás carbônico. Aqui no saco alveolar nós temos oxigênio. Então o oxigênio ele vai passar para a corrente sanguínea, tá? A hemoglobina vai captar esse oxigênio, vai carregar esse oxigênio até as células, não é isso? Tá? E o gás carbônico que está contido nesse vaso sanguíneo, ele vai sair, tá, para o alvéolo pulmonar, e aí posteriormente a expiração vai jogar para fora esse gás carbônico. E esse ciclo é um ciclo vital. Isso aí são movimentos sucessivos. Tá? Então as incursões respiratórias acontecem por minuto. Inspiração e expiração por minuto. Tá? Aí nós temos uma frequência, 16 a 20 incursões respiratórias por minuto. Tá? E a gente vai estar observando isso. Tá? Que a incursão respiratória é muito importante. Tá? A enfermagem que trabalha nessa rotina, na observância do cuidado, da ação do cuidado, tem que observar, tá, a condição do cliente. Se o cliente começa a ficar arroxeado, se apresenta uma cianose, tá, é porque está acontecendo um comprometimento respiratório. Isso está mostrando que não está acontecendo a troca gasosa de forma devida. Tá? Então o doente ele pode chegar com uma dispneia, que é uma dificuldade respiratória, pode chegar com uma taquipneia,
chegando até uma apneia, que é uma parada respiratória. Tá? Então hoje a gente se preocupa muito com essa questão dessa condição, dessa troca gasosa, tá? Porque é o nosso mecanismo de trabalho hoje. Tá? Observar a incursão respiratória do indivíduo. Isso é muito importante. Tá? Então vamos passar para outra imagem.